Após muitos pedidos, finalmente eu fiz a leitura do primeiro volume de Supergirl aqui, do Peter David, e com os desenhos do Gary Frank, onde nós vamos ver toda a trajetória da Linda Danvers. Quem que é essa moça? É uma história com um plot bem esquisito, mas o fato é que a Panini já anunciou a continuação desse encadernado. Claro, a arte do Gary Frank é uma arte muito bonita, aqui tá um pouco diferente do que a gente vê em trabalhos mais recentes dele. Quero mostrar para você detalhes e contar para você um pouquinho dessa história para que você possa decidir se você vai fazer essa coleção ou não. Afinal, é Peter David, cara, é um cara para você ficar atento. Normalmente, saem grandes trabalhos das mãos deste roteirista. Então vem aqui que eu vou te mostrar todos os detalhes. Mas antes, não se esquece, não se esquece dessas coisas lindas aqui, as estantes Evolukit. Quando você compra os seus quadrinhos, você precisa ter uma estante de qualidade. E você tem a oportunidade agora de conhecer a estante Evolukit Omnibus BB HQs. Ela tá aqui do lado, aqui, você não tá vendo ela aqui, mas ela tá aqui do lado. A gente tá ajustando o espaço ainda aqui, mas é uma estante específica aqui do canal. Cara, uma estante que foi projetado juntamente comigo, o pessoal da Evolukit. Tem várias cores e você tem cupom de desconto exclusivo clicando no link aqui na descrição. Vou deixar aqui no primeiro link aqui, tá? Do site aqui da Evolukit. Você clica diretamente nesse link, você vai ali na página do BBHQs e você vai ter acesso a cupom exclusivo, cupom de desconto, para você ter a melhor estante para armazenar a sua coleção. São estantes muito bonitas, tem várias cores, tá? São estantes fáceis de montar e desmontar, você precisa mudar, né? Você pode desmontar. Quando você monta de novo, ela não desembeiça, ela não... Cara, fica perfeita a estante. São estantes realmente de muita qualidade. Você pode comprar essas estantes aí com um desconto exclusivo, tá? Tem vários modelos, você tem a oportunidade de comprar estantes para caber uma fileira, para duas fileiras, tem vários tamanhos, para você colocar mangás, para você colocar edições absolutas, ônibus, para você colocar todo tipo de quadrinhos, tá? E tem estantes para casa toda, aliás, móveis para casa toda, tem mesas também aqui, você vai ver aqui o quadrinho, é uma mesa que tem aqui, a mesa Evolukit, cara, são as mais resistentes, vale a pena você conferir. Então vai aqui no link e clica para conhecer, tá? Entra no site lá, dá uma conferida, né? Olha ali o que tem disponível, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Vamos lá então agora dar uma olhadinha na nossa Supergirl. Cara, que capa sensacional, eu amo essa capa, cara, coisa linda essa capa, né? O trabalho ficou bem bonito, ele faz parte aí, se eu não me engano, acho que faz parte da DC Vintage isso aqui, tá? E como eu já disse para você, a editora Panini já anunciou o lançamento do segundo volume desse encadernado aqui, dessa série, tá? Reúne as edições de Supergirl de 1 a 9, Supergirl Plus 1 e uma história de showcase número 6, ok? Então, encadernado aí bacana que você vai conhecer uma personagem que tem um plot, uma ideia, uma construção, né? Muito estranha, muito esquisita. E para que você possa entender, você precisa compreender minimamente a cronologia do Superman ali dos anos 90, tá? Isso, se você leu A Morte do Superman, por exemplo, você já vai saber do que eu vou falar. Se você leu a saga do Superman, mais ainda, tá? Essas edições estão saindo aí da saga do Superman, primeira temporada, né? Por quê? Porque acontece o seguinte, qual que é a ideia? Você tem a Linda Danvers, que é uma garota que estava prestes a morrer, tá? Por que que ela estava morrendo? Não posso te contar, senão vai estragar uma parte aqui da narrativa. Mas ela estava numa situação de quase morta, praticamente morta. E nesse momento que ela está praticamente morta, a Supergirl chega. Mas quem é essa Supergirl? É a Mai. É aquela Supergirl que foi retirada daquele mundo dos 3 kryptonianos. Tá lembrado disso? Aquela história que o Superman executa os 3 kryptonianos numa dimensão paralela, né? Naquela história antes da saga Exílio. E você tem ali um ser alienígena protoplasmático. Lembra? É aquela figura da Supergirl que vai lutar contra o Apocalipse, que na primeira pancada que o Apocalipse dá nela, ela vira uma gosma, assim, porque ela tem essa capacidade protoplasmática de mudar de forma e tal, ela acaba assumindo a forma de Supergirl, né? Essa aqui é a Supergirl pós-crise das Infinitas Terras. Não tem Supergirl, porque quando o John Byrne faz a reconstrução do Superman pós-crise, ele retira vários elementos da Era de Prata. Ele retira Supercão, as diversas kryptonitas, e tinha vários personagens kryptonianos.
O John Byrne vai tirar tudo isso aí. Só que em determinado momento, outros escritores começam meio que reinserir esses elementos aí da Era de Prata, que eu particularmente adoro, né? E aí eles vão trazer de volta uma Supergirl, só que aí precisa ser uma Supergirl dentro de um contexto cronológico diferente, que é o contexto cronológico pós-Crise nas Infinitas Terras. Eu espero que você esteja acompanhando a minha explicação. Tá? Se não entendeu, deixa nos comentários aí, eu vou tentar te ajudar, tá bom? Mas nessa situação aí que eles trazem essa Supergirl, eles fazem como? Na verdade, é um ser alienígena, tal, de outra dimensão, que é onde o Clark vai lá, o Superman vai lá para confrontar esses 3 kryptonianos, é um mundo paralelo, digamos assim. E ele acaba trazendo esse ser protoplasmático para o nosso mundo. E aí a gente vai ver o mundo do Superman, no caso. O mundo do Superman pós-crise, no caso. A gente vai acompanhar ali que na saga do Superman isso fica bem... aparece ali direitinho, né? Que ela tem muita dificuldade de se comunicar com os seres humanos e tal, mas aos poucos ela vai assumindo uma personalidade e ela se torna a Supergirl. Pois bem, o que acontece aqui é que... Ai, será que eu te conto ou não te conto? Vou contar porque eu acho que não vai estragar a sua surpresa não. O que acontece é o seguinte, essa moça aqui, a Linda Danvers, ela está prestes a morrer. Você vai ter que ler o encadernado para entender por que ela está morrendo. Tem essa figura aqui, que era o namorado dela, o Buzz, é um cara sinistro pra caramba, um cara bastante cético, um cara bastante... irônico sobre vários aspectos, cínico em vários momentos. E aí tem uma relação com ele ali e você vai ter que entender por que ela estava morrendo neste momento. Para salvar a Linda Danvers, este ser protoplasmático, a Supergirl, a Mai, acaba se fundindo com ela. Então esta personagem aqui, esta série da Supergirl, número 1 a número 9, o que você vai acompanhar é exatamente esse momento onde acontece uma fusão, meu filho. Eu amo gibi, é coisa que só gibi pode fazer. Esta loucura, essa insanidade é uma fusão entre a Linda Danvers e a Supergirl. Por isso, quando ela volta, né, ela praticamente morre, ela tá num coma ali no finalzinho. A Supergirl, né, ela assume o corpo dela, então são 2 pessoas em uma só. E aí ela volta com os olhos azuis, né? Dá uma explicaçõezinha médica sem vergonha aqui, o médico fala, não, ela só tem os olhos azuis, isso aí é possivelmente produto do trauma que ela sofreu. As pessoas sofrem trauma e ficam com o olho azul. Ai, ai, ai. Mas aqui, essa ideia, por mais maluca que seja, e cara, é uma ideia muito louca, funciona dentro da proposta. O Peter David, ele tem um jeito de escrever quadrinhos, na maior parte do tempo, não sempre, mas na maior parte do tempo, que as histórias elas funcionam meio que de forma isolada. Você não precisa realmente ler todas as histórias na sequência bonitinha ali para conseguir compreender. É claro que neste caso, né, você vai ter que ler as primeiras histórias para entender essa origem, mas você não tem aqui um grande arco específico que você precisa acompanhar e ler tudo bonitinho para conseguir entender. Não. O que a gente vai acompanhar aqui é essa Supergirl agora lidando com novos pais. Ela considera o Jonathan e a Martha Kent como pais, mas agora ela tem outros pais, que são os pais da Linda Danvers. Então ela fica num processo ali de viver essa vida, sei lá, tripla, né? Ela fica tentando recobrar as memórias, e à medida que você vai lendo o quadrinho, você vai entendendo essas memórias da Linda Danvers, e aí você vai entendendo por que ela quase morreu, né? E isso é um ponto bem positivo do trabalho. Apesar das histórias terem uma pegada meio episódica, assim, de fato elas conseguem conectar e dar uma sensação pra gente de passagem de tempo dessa evolução da personagem nesse meio aí familiar novo, conhecendo uma realidade completamente diferente e tendo contato inclusive com um grande vilão aqui, que é justamente esse vilão que está ligado à quase morte da Linda Danvers, tá? Mas na minha opinião, isso fica um pouco repicado. O Peter David não conseguiu aqui dar uma fluência narrativa tão boa quanto ele faz em outros trabalhos. A história em algum momento fica um pouquinho truncada. Não digo a história em si, a edição em si, mas de um pulo, de uma edição para outra, às vezes você tem uma sensação de espaço temporal ali, ou de alguma mudança esquisita, fica meio mal explicado, tem umas pontinhas meio soltas aqui, ficam umas arestas de uma história para outra, na minha opinião. Não é um quadrinho que flui assim
tão leve, tão suavemente, ele tem alguns trancos na história, nada que vai te tirar, vai fazer você desistir da leitura do encadernado, mas ele tem sim algumas áreas, tem umas lombadinhas aí no meio do caminho, né? Tem uma história aqui que é para mim um dos destaques, que é bem legal, é aquela história que o sol escurece. Eu acredito que isso aqui está relacionado àquela história da noite, não sei do que, da escuridão lá, que o Hal Jordan que vai salvar. Eu acho que é justamente nesse momento, e acontece que a população da cidade ali, que ela está vivendo, uma cidade pequena, a cidade, o pessoal começa a enlouquecer e começa a ficar com essa aparência sinistra e quer matar todo mundo, então fica uma grande violência acontecendo, e a gente vai ver que tudo isso é comandado pelo Gorilla Grodd. O Grodd está fazendo ali, tá dominando a galera ali psiquicamente, vai inclusive dominar a própria Supergirl em algum momento, tá? E aí a gente vai continuar vendo o desenvolvimento dessas histórias. Os pais da Linda Danvers são pais assim bastante religiosos, bastante conservadores, e a gente vai entendendo melhor os problemas que eles têm, porque a gente vai acompanhar muitas situações de problemas adolescentes. Aqui eu vejo um outro problema no roteiro do Peter David e até, por que não dizer, a arte do Gary Frank. Pois é, eu sou fascinado pela arte do Gary Frank, mas você veja que aqui ele tá fazendo uma arte que nem sempre é o Gary Frank que a gente conhece hoje em dia. Aqui, por exemplo, nesse quadro mas em alguns momentos a arte dele parece vacilar um pouco, tá? Ele não faz um traço tão bonito em alguns momentos. Muito bem, essa situação familiar muitas vezes dá uma sensação esquisita na gente que está lendo. Eu vou explicar. Tem horas que parece que a Linda Danvers, vulgo Supergirl, é de fato uma adulta. Ela parece uma mulher, até no traço do Gary Frank, ela parece uma mulher de 20 e poucos anos, que já totalmente independente. Ora parece que há um recuo, há uma, não sei, há uma intenção diferente dos autores e eles meio que recuam ela um pouco de idade. Então tem hora que ela parece ter 25 anos, tem hora que ela parece ter 16. Tem hora que parece que ela tem 18. Isso não fica muito bem desenvolvido, ou seja, a caracterização. É um problema de caracterização que aparece nessa história. É um problema, assim, muito evidente? Na minha opinião, sim. Tá? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, Gary Frank e Peter David falham nisso, porque não é só a arte, é também um problema de roteiro. Às vezes a Linda Danvers parece uma mulher super madura e que já está numa fase mais avançada da vida, numa fase mais independente. Ora, ela parece uma menininha que precisa da ajuda dos pais e tal, ter esse problema. Tem uma história aqui que eu gostei também. É uma história que me chamou bastante atenção, ela tem um teor dramático, essa história, que é uma história com a Mary Marvel, e a gente vai ver justamente a Mary enfrentando, né, na identidade secreta dela, digamos assim, problemas com os pais também, que não querem que ela saia e tal, porque tem perigo rondando. Recentemente teve uma crise aí, tudo ficou escuro, as pessoas enlouqueceram, mas ela quer sair, e aí a gente vê que tem um encontro ali, acontece uma situação bem complexa, lógico, né, tem que ter um combate entre as duas. Isso aqui chamou a atenção, combate entre Supergirl e Mary Marvel, e é uma história dramática. Essa história é muito boa pelo teor dramático dela, porque trata de um assunto bem sério, e apesar de ser um universo de super-heróis, com toda a galhofice que tem, você consegue sentir o peso desse drama, tá? No restante da história, você não consegue sentir realmente um grande risco para personagem, você não consegue se engajar no sentido de sentir que a personagem está correndo verdadeiro perigo. Tem uma história aqui do Superman com a Fúria, né, que era uma personagem presente ali também nos anos 90, bastante presente. Tem uma história aqui que vai envolver também um elemento moral. E eu gostei da história, mas eu achei ela muito curtinha e eu achei a solução dela exagerada. Bom, você vê que é o Superman, né? Meio que volta um pouco a ideia de um Superman Era de Prata. Então me parece que esse trabalho aqui, nesse primeiro volume, aqui você vê uma arte já bem bonita, né? Ele tem alguns problemas narrativos de condução da história, na minha opinião. Ele fica um pouco atravancado, tem umas pontas soltas, tem algumas coisas que não ficam bem explicadas e tem passagens de uma história para outra e que a coisa fica um tanto quanto truncada. O personagem, o vilão principal da história, ele me parece irregular. Ora, você leva ele bastante a sério,
até pela arte e tal. Olha que arte boa, você olha e fala, caramba, esse cara é perigoso. Tem hora que você olha e fala, mano, esse cara é um palhaço, você não leva ele a sério. Então a finalização deste primeiro encadernado aqui não me deixou com aquela necessidade maluca de ler o segundo, tá? Pela própria característica narrativa do Peter David de serem histórias mais autocontidas, ele até deixa um cliffhanger aqui, mas pra mim o cliffhanger é fraco, no sentido de falar assim, cara, você precisa ler o próximo. Não, você não precisa ler o próximo. Você lê esse encadernado aqui, você já vai ter um bom vislumbre dessa narrativa, tá? Essa coisa da passagem aqui, da Supergirl, ora é Supergirl, ora é Carol Danvers e tal, e a proposta de como construir e caracterizar esta personagem, especificamente nesta modificação de Supergirl para Linda Danvers, me agradou bastante, cara. É um plot, uma ideia maluca, mas é uma ideia que funciona bem, embora tenha aquele problema que eu já falei, né? Que é essa coisa de hora ela parece uma adulta, hora ela parece muito infantil. Eu achei... É verdade que adolescentes têm disso, né? Às vezes eles parecem muito maduros, às vezes parece que é muito criança ainda. É fato isso, mas eu acho que não foi bem desenvolvido, não, tá? Eu acho que ficou devendo. A arte do Gary Frank é linda em alguns momentos dá algum tropeço, mas em geral a arte é boa. O que eu achei desse encadernado, então? E tem um detalhe também, eu lembrei aqui. Tem um momento que ela vai jantar com o vilãozão da história e a família é super conservadora. Ela tá com esse topzinho aqui, cara, me pareceu meio incoerente. Entendeu? A menina aqui, a Linda Danvers, a família super assim, o cara tá de gravata, mãe, né? Tipo aquelas mulheres dos anos 60, assim, super contidos, um papo super cabeça, o cara que supostamente era um namorado, era um encontro meio às cegas com a moça e tal, ele vem, olha o desenho do Gary Frank, o desenho aqui não tá bom não, tá feio, né? E aí vem esse cara todo engravatado, aí a menina para receber o que pode ser o namorado dela, indicado pela mãe religiosa dela, com esse topzinho aqui, eu achei meio incoerente, tem alguns probleminhas de coerência esse trabalho. O que eu achei de modo geral? É um quadrinho divertido, é um quadrinho para você ler sem exigir que ele seja o melhor trabalho do Peter David. O Peter David que faz grandes trabalhos, grandes histórias, com Hulk e outros personagens também, você tem que relevar algumas coisas aqui. É um quadrinho chato? Não, me divertiu, mas ele me divertiu assim, dentro de uma proposta de ler, sabe, até quem sabe, pode ser que o segundo encadernado melhore e tal, mas aqui, sendo um começo de fase, não empolga muito não. Não é um material que empolga tanto, que você lê, que pira, que, pô, isso aqui vai entrar no meu top 10. Não, não vai, tá? É um quadrinho, aquele gibizão pra você ler distraidamente, ler sem grandes expectativas, funciona, não é chato, não é um gibi cansativo, não é um gibi, sabe, modorrento. Aquele gibi que você lê e fala, acaba logo. Não é o caso. Não é o caso. A arte do Gary Frank ajuda muito no momento em que ela vem forte, que é na maior parte do tempo, ela é maravilhosa, eu sou fã do Gary Frank. E o Peter David consegue criar bons diálogos ali e tal, mas é um quadrinho que tem sim os seus problemas, tá longe de ser um clássico ou uma fase espetacular que vai mudar a sua vida. Essa é a minha opinião a respeito do primeiro volume de Supergirl por Peter David e Gary Frank. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você, caso você queira adquirir, e também lembrando que o segundo volume já está em pré-venda, tá bom? Então fica ligado, lógico, eu vou ler o segundo volume, quando sair o segundo volume eu vou comentar aqui, pretendo comentar aqui no canal também para ver, pode ser que a série melhore, pode ser que não, a gente vai comentar aqui no canal. Beleza? É isso. Não se esqueça de comprar pelos nossos links aqui, você está sempre apoiando o nosso canal e a gente se vê em breve em mais um vídeo do BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!